pessoal. Tenhamos uma boa noite de estudo e de reflexões. Aproveitando esse ambiente elevado, estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. O que nós preparamos para hoje é falar sobre sobre as mulheres do Evangelho, aproveitando que esse mês é o Outubro Rosa, para a prevenção do câncer de mama, que é um fenômeno tipicamente feminino, e também lembrando que as mulheres foram para o espaço, literalmente. Elas foram trabalhar na estação espacial. 2 mulheres foram esse mês. O que nós vamos falar hoje foi desse livro aqui, que é Mulheres do Evangelho, e outros personagens transformados pelo encontro com Jesus, ditado pelo Espírito Estevão, psicografia de Robinson Pinheiro. Nós vamos começar falando que as personagens bíblicas sempre trazem ensinamentos, compete a nós compreendê-los e aplicá-los à nossa vida. Isso é o que nós chamamos de reforma moral ou reforma íntima. Consolando corações, levantando ânimos, imprimindo esperanças, provando a sabedoria da vida sobre a morte, esses Espíritos do Senhor sobrevoam os céus dos sofrimentos e as cinzas da incredulidade, chamando-nos para a união íntima com o Pai, autor da vida. O Evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade. Representa o esforço do alto em implantar na terra o reino de amor. Esse reino não é uma utopia, é uma realidade que encontra sua planificação no interior de cada um, no país da alma. As mulheres do Evangelho são muitas Marias. Marias simples, Marias heroínas, Marias esplêndidas, Marias sem nomes, Marias mestras. E aconteceu que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com seus bens. Esse trecho está em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Maria Madalena ou Maria de Magdala. Naqueles dias, vivia na cidade de Magdala uma mulher incomum, acostumada ao luxo e à ostentação. Vendia-se para a soldadesca exigente e os generais aquinhoados de ouro e prata, na ânsia de encontrar a felicidade. Só que os prazeres materiais e a busca de alegrias é a meta dos que ainda não foram tocados pelos ensinamentos espirituais da busca pelo reino de Deus. Maria de Magdala visitou Jesus em Cafarnaum. Após um breve diálogo, as grandes almas não têm necessidade de palavras complicadas. Depois Maria retorna a Magdala, desfaz do palacete e doa suas joias e os seus bens aos miseráveis do caminho. Retorna a Galiléia e volta aos caminhos de Cafarnaum, procurando seguir as pegadas do Rabi pelos recantos do mundo. A vida sempre nos envia o seu bilhete, nos convidando à renovação interior. Adormecidos nas velhas concepções ou na manifestação grosseira dos sentidos, às vezes deixamos de perceber a hora da abundância. Mas quando se despertam da letargia sensorial e procuram dentro de si, encontram as respostas para seus anseios. Dissipam-se
as trevas da ignorância ante a luz do conhecimento da verdade e do bem. Revela-se o belo que habita o interior e constitui cada ser humano em sua essência. Desperta um novo ser, uma nova pessoa. Maria representa todos aqueles que têm um comportamento emocional, afetivo e sexual diferente daquele que a maioria considera correto e se diz ser normal. Seu estilo de vida chocava por fugir aos padrões religiosos e morais dos seus contemporâneos. A sua conduta era considerada pecaminosa pelos religiosos. Era a marca de sua personalidade. O comportamento emocional e sexual que lhe foi atribuído ao longo desses 2000 anos representa todos aqueles que ainda hoje adotam e têm comportamento emocional, afetivo e sexual, que é classificado pelos moralistas como comportamento alternativo. A história de Magdala traz luz sobre as ações ou reações que precisamos aprender. Maria de Magdala foi ao encontro de Jesus e ele jamais lhe expôs qualquer exigência de modificação. Por entender que cada um tem um momento certo do seu despertamento. A experiência humana é o maior empreendimento que o Espírito Eterno tem diante de si. Não é exigido de ninguém ser o que é. Jesus não se utiliza de pessoas santas, resolvidas ou que têm um comportamento social, emocional ou sexual considerado exemplar. Ele tão somente valoriza o que de bom cada um traz dentro de si. O Evangelho é inclusão, convive com as diferenças e valorização do humano. E Maria de Magdala acompanhou Jesus até o Calvário, sendo que foi a primeira a anunciar a ressurreição, conforme está no capítulo 20, versículos 1 e 2 do Evangelho de João. Abre aspas, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu e foi a Simão, Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Fecha aspas. Após essas passagens, Maria continua servindo e amparando. Atende os portadores de moléstias físicas e contagiosas. Ela também se contaminou e se contagiou com as moléstias, que na época era chamada de lepra. Ela também ficou leprosa por atender aos leprosos. Maria transformou-se na mensageira da ressurreição. Era a Maria da vida, a Maria do amor, a Maria de Jesus. A outra personagem está também no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Aquela mulher teve sua adolescência como todas as filhas de Israel, cheia de esperança no futuro. Cresceu em meio às festas de seu povo, às brincadeiras de criança e ao estudo discreto dos escritos sagrados dos profetas. Seus anseios de mulher encontraram eco no coração de um homem que, um tanto mais velho que ela, parecia entender a sua alma sensível. Pelo menos assim, ele demonstrava nos poucos contatos que tiveram e se uniram conforme rezavam as leis de seu povo. Pouco tempo depois, alguma coisa parecia escurecer o coração daquele homem que ela escolheu. Dia a dia, aquele homem exigia-lhe coisas e atitudes que iam contra os seus princípios e a sua postura íntima. Diante das dificuldades econômicas que assolavam a sua terra, o autor da sua desgraça a convenceu a abrir mão de sua honra. Foi nesse momento de insanidade espiritual que ela pôde descobrir o verdadeiro caráter daquele com quem ela se unira.
Sentia-se angustiada e aflita, abatida e desonrada, injustiçada pela vida, impotente diante do jugo que lhe era imposto. O tempo passa. Ela se transforma num fantasma de mulher. Já não serve mais aos objetivos inescrupulosos do homem que a desposara. O calendário sinalizava o final da festa dos tabernáculos, que era chamada a festa das tendas. Jerusalém transbordava de gente. E o Messias Nazareno, acompanhado dos discípulos, também estava na capital espiritual da Judéia. Escribas e fariseus, sacerdotes e oficiais romanos se reuniam na tentativa de obstruir os planos do Messias, expor a mulher duplamente aos rigores dos sacerdotes e ao julgamento do pretenso Messias, talvez fosse a situação ideal que aquele homem esperava para, ao mesmo tempo, se ver livre do compromisso do casamento e cair nas graças dos fariseus. A mulher foi arrastada entre a multidão e jogada aos pés de Jesus. Ante o olhar irônico dos escribas e fariseus, a infeliz sentia que o fim estava próximo. Em casos como esse, a lei determinava que a adúltera fosse apedrejada até a morte. Nesse instante, um dos intérpretes da lei, com o objetivo de testar Jesus, expõe: determina a lei que toda mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada. E tu, que se diz mestre, o que recomendas? Uma artimanha dos adversários. Se o mestre liberasse a mulher, afrontava a lei de Moisés. E seria ele a vítima. Se fosse a favor da lei, a mulher seria lapidada, isto é, apedrejada. Então ele ia cair em contradição. Jesus curva-se diante da mulher e escreve algumas palavras na poeira da rua. E tu, mestre, o que dizes? Levantando o olhar que cruza com os olhos da mulher, ele declara: aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Curvado, ele prossegue escrevendo no chão. Um a um, escribas e fariseus se aproximam para ler o que ele escrevia. Ali, grafada na poeira, estava escrita a lista de erros pessoais daqueles que queriam apedrejar a mulher. A multidão dispersou-se. Sacerdotes, escribas, fariseus e também o homem, agora trespassado pelo remorso, se afastaram. Em instantes permaneciam apenas Jesus e a mulher. Onde estão os que te condenaram? Eles se foram, Senhor. Após troca de olhares, o encontro com o divino, a mulher pressente que jamais será a mesma. Eu não te condeno, falou Jesus. Mas, Senhor, tornou ela, não te desgastes, vá, aprende com a vida, a lição divina, e reconstrói tuas esperanças e experiências sob o signo do amor imortal. Não existe erro que justifique, mas também não há mal que não tenha reparação. Ama com as forças que lhe confortam a alma, e ninguém te condenará. O tempo passou sobre aqueles eventos. E anos depois, em uma cidade distante da Grécia, uma casa se ergue, uma choupana no caminho, administrada por uma mulher transformada, renovada pelo amor. Ali, sob sua tutela, os viajantes encontravam repouso para a jornada difícil. Crianças eram amparadas e velhos socorridos em nome do amor. Ouviam a história de um grande amor, recebiam o néctar do Evangelho e entendiam
à proposta do Mestre. O tempo reserva surpresas nos caminhos humanos. Certo dia, mais uma alma errante bate à porta daquela que se tornara mãe de quantos necessitados a procuravam. Confiante nas possibilidades que o alto encaminha, aquele que tem coração e põe seu amor e seus recursos a serviço do próximo, a senhora, marcada pelo brilho que o Mestre deixou em seus olhos, recebe à entrada mais aquele viajor. As rugas em sua face, adquiridas em outros tempos, eram agora as marcas do Cristo. A paz seja contigo. A mulher saúda aquele homem encolhido que se apresentava no caminho. Em seus últimos dias, o homem infeliz, deprimido e corroído pelo arrependimento, lamentava-se com aquela que lhe fazia companhia no leito de morte. Palavras saíam com esforço de sua boca e relatavam a história de uma mulher que esse homem possuiu um dia, a qual não soube estimar. Esta a causa de seu remorso e de sua amargura. Aquele homem jamais a reconheceria até os dias de sua morte. Ela, contudo, o identificou desde o dia em que se apresentou à porta da choupana. Era o homem que fora a desgraça de sua juventude. Acolhia, agora, sob seu teto, o próprio ex-marido, aquele que um dia ele jogou aos pés do Mestre de Nazaré. Ele deu a conhecer o amor que veio à terra. Agora, nas anotações de Marcos capítulo 5, versículos 24 a 34, é a personagem que nós vamos descrever. Sua história foi uma história de sofrimento e de provações. Desde a adolescência, acostumou-se com as dores frequentes que sentia e os incômodos de sua saúde frágil. Ficara órfã de mãe. O pai contraiu novas núpcias e a madrasta a tratava como própria filha. Aprendeu o manejo do tear e ajudava o sustento da família com o trabalho. Em determinada ocasião, o pai também faleceu. Restava agora somente as bênçãos de um casamento. Mocinha viu seus sonhos desmanchados quando a saúde tornou-se mais delicada. Estranha hemorragia se manifestou e se tornou motivo de angústia, de sofrimentos. A mulher com fluxo menstrual era tida como imunda. O homem era proibido de tocar a mulher nessas condições, na Judéia. Mas o ser humano, por natureza, teme o desconhecido. Num misto de fascinação que encanta e horror que amedronta. O desconhecido geralmente expõe a fragilidade dos conceitos humanos. Vítimas das mais diversas enfermidades físicas ou psíquicas, nas mais diversas épocas e culturas, experimentaram a rejeição e o repúdio social e enfrentaram a reclusão em inúmeras circunstâncias. A jovem sofredora procurou os médicos da época, peregrinou por várias cidades e vilas. A ciência de seu tempo não tinha condições de solucionar esse mal. Os anos passaram e as tentativas frustradas de socorro e tratamento esgotaram o vigor de sua juventude, restando apenas conviver pacificamente com a doença e o seu resguardo na fé viva. Alimentava a ideia de que Deus colocaria em seu caminho um médico ou curandeiro que a libertasse do mal. O exemplo é de persistência, de perseverança e esperança. Quando muitos se entregavam ao desespero e ao desânimo, ela insistia na procura pela solução para os seus males. Não se entregou à depressão ou ao azedume. Trabalhou. 12 anos se passaram. 12 anos. Aquela mulher
Era uma sombra que se arrastava pelas ruas da cidade e ficou conhecida como a Dama da Fé. Ela ouviu falar de um certo Jesus da Galileia, filho de José, e que ele, o Galileu, era um profeta, um enviado de Deus. A chama da fé, que era semelhante a um palito de fósforo, tornou-se numa tocha olímpica, novas esperanças à vista. De acordo com os médicos, ela não deveria fazer esforços para não agravar a saúde frágil. Mas então, como enfrentar a estranha situação? E esse Jesus, quem falava? Será que não está nele a esperança de dias melhores? Ela orou fervorosamente, desejando a felicidade plena. Desejando a felicidade plena, o homem empreende recursos e luta para debelar a dor, alargando os horizontes da consciência. Ela andava pensativa pelas ruas, quando ouviu um murmúrio que aumentava aos poucos. A multidão aproximava cada vez mais. No impulso de fé, a mulher joga-se em meio ao povo, tentando abrir caminho para atingir o Mestre. O coração daquele que crê caminha bem mais que seus pés. Ela pensava: não sou merecedora do seu olhar, mas sei que dele emana poder, força curadora. Nesse momento, a aura do Mestre expande-se e seu pensamento entra em sintonia com o pensamento da mulher enferma. Ele continua seus passos, sem ignorar-lhe a existência e as necessidades. Ela aproxima-se cansada, aflita, cheia de esperanças. E movida por intensa fé, abre-se pequena passagem na multidão. A hemorragia parece aumentar. Ajuntando os restos de força que ainda tem, consegue tocar as vestes do Rabi. É o suficiente. Imediatamente a virtude do Senhor é canalizada até ela, e uma onda de vitalidade percorre-lhe o ser. O magnetismo divino reestrutura órgãos e células e reequilibra o corpo e a alma da atormentada criatura. Ela para por um momento, pensativa, apenas por um momento. Volta para dentro de si e faz silêncio em sua alma. O mestre comenta com seus seguidores: alguém me tocou. Mas, Senhor, são tantos os que te tocam? Sim, mas dessa vez foi de forma especial. Sinto que saiu de mim virtude. Jesus dirige o olhar para a mulher. Ninguém resiste ao seu doce e meigo olhar. O Nazareno examina-lhe a alma e o coração. Mulher, a tua fé te salvou, diz. Aquele foi o momento de redenção para a mulher. Sua vida ilibada, sua fé ardorosa e sua conformação com a vontade do Eterno a faziam merecedora das bênçãos divinas. A hemorragia cedeu. No encontro com Jesus, iniciava uma nova etapa para aquela que provara a sua fé. Era a vitória da luz. O tempo, como um rio, também escoou. O cenário agora, uma aldeia de samaritanos. Uma singela senhora, com expressão de bondade, fundou um abrigo que amparasse os órfãos de qualquer procedência. Em nome do amor, ela ministra os conceitos de vida e luz para aquelas almas em provação. Ninguém permanece o mesmo depois de encontrar-se com Jesus. Todos que por ali passavam encontravam um prato de sopa e um pedaço de pão para aplacar a fome do corpo e a feliz história de um galileu para alimentar a alma. O empenho, a coragem de prosseguir e a persistência na busca de cura formaram a fortaleza que preparou esta mulher para o futuro. Vidas como as dela, inspiradas pelos valores do Espírito, foram imortalizadas.
a fim de atuarem como exemplo para que, diante das dificuldades e desafios, continuemos na certeza da vitória. João narra, no capítulo 4, versículos de 6 a 30, a história dessa mulher agora. Ouvia-se um estranho canto no ar. A voz era melodiosa, suave, terna. A música cantada mais parecia um sussurro das almas sofridas ante os problemas de qualquer procedência. Dificuldades e provações fazem parte da morada dos homens, que deverão aprender a temperar suas vidas com a candura e o amor. Poderão amenizar as provas pelas quais passam. A mulher cantando trazia embaixo do braço um cântaro vazio para encher com a água abençoada do poço de Jacó. À medida que cantava, relembrava seu passado, suas peripécias pelos caminhos tortuosos da existência. Foram muitas experiências que vivenciou, mas nutria um vago sentimento de inconformação e de vazio. Sua vida parecia com o cântaro vazio que trazia embaixo do braço. Na cidade de Samaria, era conhecida como uma mulher de várias faces. Tinha sede, não a sede de água que todos tinham. Andava em busca que ela mesma não sabia definir. De que lhe adiantaria tentar construir a felicidade, baseando-se na desgraça alheia? Ela continuava a jornada pensativa. Precisava preencher o vazio existencial, mas antes encher o cântaro vazio. Ao aproximar-se, viu que vinham do poço alguns homens, judeus aparentemente. Apressou o passo para chegar primeiro ao poço. Era proibido samaritanos conversar com judeus. Os homens se aproximaram, com a mulher enchia o cântaro. Ela não sabia o que fazer. Um dos homens lhe dirige a palavra: mulher, dá-me desta água para beber. Mas, Senhor, mulher, tenho sede, dá-me desta água de beber. A voz daquele homem soava em seus ouvidos quando sentiu o seu olhar rasgando-lhe a alma, realizando a cirurgia em seu coração dilacerado. Senhor, como podes tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? É que o amor não encontra fronteiras. As posições, títulos, hierarquias e nacionalidade perdem importância diante da figura do amor. Ah, mulher, se tu me conhecesses, tu pedirias e eu lhe daria uma água que, se tomasse, jamais teria sede. Senhor, dá-me então dessa água divina. Na verdade te digo que aquele que bebe da água que eu lhe der, de seu interior arrebentarão rios de água viva e jamais terá sede. A voz do mestre ressoou pelas campinas. Mensageiros de luz iam e vinham do espaço, sem barreiras, sem sacerdotes, nem templos de pedra. A nova religião do amor era estabelecida no templo do coração. A grandeza e a solenidade daquela hora só podem ser compreendidos por quem a viveu. Impossível, ao vocabulário humano, descrever as cenas de beleza imortal que se passaram no cenário das terras de Jordão, de Cafarnaum, de Betsaida, de Samaria ou da Judéia. A mulher de Samaria viu-se vencida, heroína da fé e da virtude, após o encontro com Jesus, arregimentou forças e distribuiu o seu coração em doação plena de amor, num hino de exaltação à fonte fecunda e infinita do amor de Jesus. Diante das transformações que o mundo iria passar, as palavras de Jesus representavam um marco e um incentivo ao progresso humano. A mensagem inserida na história da mulher samaritana é o apelo à inclusão. Vítima de discriminação religiosa e social, segregada pelos dons da religião e os nacionalistas de sua época,
Representantes do poder temporal, a mulher de Samaria viveu momentos interessantes, decisivos e importantes para todos nós, que buscamos a inspiração para as experiências que vivenciamos. O Evangelho é inclusivo. Não havia na época, como não há hoje, a necessidade de diferenciar, separar ou rejeitar aqueles que pensam, agem ou têm um comportamento diferente do nosso. A mensagem de inclusão é de uma clareza espetacular. Não há como segregar, não há como exaltar as diferenças, muitas vezes criadas e mantidas pela ignorância das leis da natureza. A mulher samaritana, símbolo da reintegração e da promoção de valores humanos, acima das diferenças, permanece atual e emerge das páginas do Evangelho como apelo aos modernos seguidores de Jesus. A próxima personagem é do capítulo 1, versículos 26 a 38 do Evangelho de Lucas. Ela era uma estrela, talvez uma estrela perdida nas constelações do firmamento, pois seu amor irradiava-se em mundos do infinito, não lhe permitindo ficar parada, fixa na inércia. Era uma estrela que tinha sua morada entre os atos da imensidade. Ela trazia na face a suavidade do luar e a beleza das alvoradas. Revestiu-se de esplendoroso manto estrelado e desceu para a morada dos homens. A natureza suavizou o seu caminho, descendo o tapete de flores, e o aroma delas perfumou a existência. E ela chegou embalada no canto dos pássaros. A estrela assumiu morada no coração da humanidade. É Maria. Sua vida transformou-se em símbolo de ternura e esperança para os deserdados. Deixou sua marca nas vidas das mulheres de todas as origens, de todos os povos. Experimentou o esforço de ser a mãe dos pecadores, a fim de conduzir o homem terrestre no caminho das estrelas. As vidas de todos os homens estavam vazias de elementos superiores, com fome de Deus e sede de misericórdia. Dentro dessa necessidade é que foi preparado o caminho para a reencarnação do Verbo divino, Jesus. Espíritos superiores baixaram sua vibração para serem percebidos pelos mortais. Anunciaram a vinda do Salvador. Maria de Nazaré aceitou o mandato sublime de ser a mãe do Senhor do mundo, a fim de preparar-lhe os passos em sua missão de amor. Quando decide desposar José, Maria já estava consciente de sua missão sublime. Sua sensibilidade natural colocou-a constantemente em contato com as esferas invisíveis. A mediunidade era-lhe um dom natural. Era orientada nos momentos de desprendimento do corpo físico quanto à natureza de sua tarefa. Gabriel, o nome pelo qual ficou conhecido seu mentor espiritual, lhe instruía. Como mãe do Redentor do mundo, Maria desempenhou sua missão com dignidade extrema. Seu espírito sublime auxilia o Mestre na conscientização das almas. Os outros personagens desse livro são Ana, que é a viúva de Naim, Zaqueu, o publicano, Pedro, a rocha dos séculos, o centurião de Cafarnaum e a cura do paralítico, que nós não vamos falar a respeito, se possível fica para uma próxima oportunidade. Mas hoje nós focamos o papel das mulheres que foram transformadas pelo encontro com Jesus. Tem outras mulheres não citadas nesse livro, mas que estão no Evangelho também, nos Evangelhos, como Joana de Cusa, Susana, Salomé, mãe de Tiago e João,
que era mulher de Zebedeu. Maria, mãe de José, e Tiago, são 2 Tiagos, apóstolos de Jesus. O Tiago menor, que é irmão de José, e o Tiago maior, que é irmão do João Evangelista. E tem Isabel, que é mãe de João o Batista, Maria e Marta, irmãs de Lázaro, a sogra de Pedro, a cananeia. Nas cartas de Paulo fala também muito a respeito das mulheres. E finalizando, de pouco adianta termos todo conhecimento e não aplicarmos, não vivenciá-los, não expandi-los, como as personagens amemos, pois o amor transforma o mundo para melhor. Eu agradeço a paciência de todos.